Olá, pessoal, meus alunos da disciplina de Metodologia da Pesquisa Jurídica. Hoje eu venho aqui compartilhar com vocês um bate-papo, uma conversa que eu vou ter com uma estudante, uma aluna da graduação do curso de Direito. Ela ainda é aluna, mas ela já cursou o trabalho de conclusão de curso, a Rosana Rans, né? Rosana, muito obrigada por dispor do teu tempo, está aqui disponível para ajudar os teus colegas que agora estão em metodologia e se preparam para fazer o TCC. Né? Eu sei que tu fizeste o teu TCC no semestre passado, no segundo semestre de 2019, e tu estava cursando o 8º semestre. Agora tu estás no último ano, né, do curso, mas está tranquila também para te preparar para a OAB, né? Já se livrou, entre aspas, do TCC, como alguns alunos falam, né? Mas fez isso de forma, né, excelente. Os alunos devem ter acompanhado o trabalho da Rosana Rans, está disponível no site da Escola de Direito, lá no portal do TCC, porque a banca examinadora considerou que o trabalho da Rosana estava excelente e deveria ser divulgado, publicado, e eu também gravei um vídeo para as turmas de metodologia, comentando ali, mostrando a formatação do trabalho. Então, além do conteúdo, a formatação do trabalho da Rosana tá excelente. Então, eu quero conversar contigo, né, Rosana, para tu responder algumas perguntas e no sentido de tentar auxiliar os alunos que estão nessa fase da escolha do tema, da elaboração do projeto, e no próximo semestre, ou quem sabe no ano que vem, farão o seu TCC. Certo, Rosana? Muito obrigada. E eu queria começar perguntando para ti, lá no semestre do TCC, né? Tu estava fazendo estágio ou trabalhando? Conta um pouco como é que foi, como é que era preenchido o teu tempo no momento lá do semestre que tu cursou o teu TCC. Bom, então quero cumprimentar os colegas que estão assistindo e agradecer muito a oportunidade da professora Lívia de eu estar aqui compartilhando a minha experiência, também com uma iniciativa de aconselhar e dar uma palavra de apoio para esses colegas que vão passar pelo que eu passei no semestre passado. Então, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória no semestre que eu fiz o TCC. Eu estava estagiando, eu estagiava no turno da tarde e fazia a faculdade no turno da manhã. Eu tinha aula todos os períodos, estava fazendo todas as cadeiras do semestre. Então, o meu tempo livre era ou da noite ou do final de semana. Como durante o dia a gente acaba, né, usando muito a cabeça na aula, no trabalho, de noite eu focava mais nas matérias da faculdade mesmo. Estudava o que tinha sido passado em aula e acabava usando muito os finais de semana e os feriados para elaborar o meu trabalho. Que daí tá com a cabeça um pouco mais fresca, né? Tu já se prepara psicologicamente para o que tá por vir. Rosana, e qual foi o tema do teu TCC? O meu tema foi análise da natureza jurídica da responsabilidade civil do Estado pela morosidade processual. Fiz na área civil da responsabilidade civil do Estado. E como é que foi a escolha desse tema? Em que momento se deu a escolha do teu tema, Rosana? Como eu estava com o projeto mesmo de eu elaborar o meu TCC no 8º semestre, que né, é o primeiro semestre que pode ser elaborado o trabalho, eu comecei a pensar e trabalhar nisso ainda no semestre anterior. Então, eu conversava muito com as pessoas que tinham feito já o trabalho, conversava também com as pessoas que eu fazia estágio, né, que eu discutia, e um dia a pessoa que trabalha comigo no meu estágio, a gente começou a conversar sobre as demoras dos processos. Como tinha processo que demorava anos para ser resolvido, que quando vinha a solução do processo já nem era mais útil para a pessoa. Então, na verdade, aquele processo estava se prolongando de uma forma, querendo dizer ou não, um pouco inútil, né? Porque quando viesse a solução, ela precisava dessa solução há 10 anos atrás. E no momento que veio a resposta já não tinha mais sentido. Aí eu comecei a pensar quem seria responsabilizado, né, por essa demora, como que isso se dava, que daí veio o interesse pelo meu tema, que era uma área que eu gostava muito, né, da responsabilidade civil, e achei um ponto da responsabilidade que não era muito tratado, né, na sala de aula.
Então, eu achei um nicho que eu fui pesquisar e me interessei bastante pelo assunto. Uhum. E a disciplina de metodologia, né, te auxiliou nesse planejamento do teu TCC? Me ajudou muito, tanto que eu consegui chegar, né, na cadeira de metodologia com a ideia do tema. Tive a oportunidade de ter a professora Lívia ali, professora da cadeira. Então, eu tinha essa ideia, ela me ajudou a formular o título, o tema, né, exatamente do que eu ia focar no meu trabalho. Então, eu realizei o projeto da cadeira de metodologia nesse tema já, e que me ajudou muito. Foi, assim, o meu pontapé inicial, digamos assim, né? Que eu me esforcei, fiz ele. Eu aproveitei muito também para pesquisar livros sobre o tema e me inteirar daquilo mesmo que eu estava falando. E fiz esse projeto no tema que eu queria e já usei ele como base para o início do meu TCC. Uhum. Então, no momento que eu comecei o meu TCC, eu já tinha esse projeto e entreguei ele para a pessoa que eu escolhi como orientadora, que já partiu dessa correção, né? Eu já tinha um início, não precisava começar do zero. Apesar de não ter tido a orientação da orientadora na cadeira de metodologia, Uhum. o que eu tinha feito já tinha valido de muita coisa, né? Então eu aproveitei, usei vários parágrafos que eu tinha escrito, né? Claro, com ajustes da minha orientadora, mas ele já foi inserido dentro do meu TCC. Rosana, e o TCC foi a tua primeira experiência em pesquisa acadêmica ou tu já fazia iniciação científica ou foi a primeira experiência? Foi a minha primeira experiência. Eu estava até um tanto quanto nervosa por causa disso, né? Porque quem tem um pouco mais de prática pode ser que seja um pouco mais fácil. Mas como era a minha primeira experiência, eu estava um pouco insegura, né? Que geralmente as pessoas costumam ter um pouco mais de prática. E foi minha primeira experiência e, assim, muito valiosa. Eu aprendi bastante. Rosana, sabe que um dos receios que muitos alunos têm em relação ao TCC é em relação à banca, né? Porque existe a obrigatoriedade de apresentar o trabalho oralmente perante professores, né? E alguns alunos têm muito receio em relação à banca. Então, eu queria que tu contasse para nós sobre essa tua experiência da banca. E, em primeiro lugar, eu queria te perguntar se tu te preparou. Como é que tu te preparou? Já que tu, né, eu sei que teu desempenho foi excelente, tirou nota 10, né, que eu já sei. Então, eu queria saber qual é o segredo do sucesso, né, Rosana? Como é que tu te preparou para essa banca? E eu quero saber se tu ficou nervosa também, conta para nós. Eu fiquei muito nervosa. Principalmente porque a minha data da minha banca era na semana das minhas provas finais do semestre. Então a gente já tem aquela carga do fim de semestre com todas as provas e a data da minha banca foi no último dia da última prova do semestre. Então a gente juntou tudo. Aí eu apresentei a banca na parte da tarde, na parte da manhã eu fiz prova. E eu, sinceramente, eu ficava muito nervosa em todas as vezes que eu tentava me preparar para a banca. Todas as vezes que eu parava na frente do espelho para treinar, parecia que eu travava. Aí eu recebi uma dica de que a gente tinha que gravar quando a gente falava, né? Para ver se depois ficava bom. Eu confesso que eu gravava, eu escutava 30 segundos e já não conseguia mais me escutar, porque eu achava que aquilo estava uma tragédia. Então, o que eu fiz? Eu fiz fichas, aquelas fichas de leitura que tem linhas, e separei o que eu ia falar dentro daquelas fichas. Então, eu treinei para ter o domínio do que eu ia falar. Porque como eu tinha feito o meu trabalho, eu sabia exatamente o que estava e o que não estava nele, né? Então, eu treinei muito para ter o domínio do que eu ia falar, mas assim, eu não me preparei para aquela apresentação travada, sabe? Da palavra que eu ia começar até a palavra que eu ia terminar. Então, eu preparei como eu ia cumprimentar a banca, como eu ia cumprimentar as pessoas que estavam assistindo e preparei um roteiro. Dentro desse roteiro, eu mesclava o que eu ia falar. E eu confesso que eu gostei bastante dessa dinâmica, porque às vezes, quando tu fica com uma apresentação um pouco travada do início até o fim, se acontece alguma coisa no meio, meio que se destabiliza, né? Eu, pelo menos, quando treinava e quando eu não falava a mesma coisa que eu tinha falado no meu treino anterior, eu já ficava nervosa. Aí eu pensei, tá, eu não vou conseguir decorar o que eu vou falar.
Eu vou ter o domínio do que eu vou falar e na hora, assim, eu até me surpreendi, porque eu fluí de um jeito que parecia que eu tava na sala de casa. Porque eu tinha tanto domínio do que eu ia falar que eu fiquei muito tranquila. Mas antes da banca, antes do momento de eu levantar para ir apresentar, eu tava muito nervosa. Que interessante. E qual foi o papel do teu professor orientador na execução do teu trabalho? Eu queria que tu contasse para nós a tua interação com o professor, como é que se deu essa dinâmica? Então, eu falo que o professor orientador, ele é aquela pessoa que te dá o apoio, né? A confiança, assim, e quando tu tá meio perdido, tu tem um refúgio. Só que se não partir do aluno, não é o orientador que vai vir atrás, né? Não é o orientador que vai escrever o trabalho. Às vezes a gente tem muitos alunos que acabam colocando a confiança do trabalho no orientador. Mas na verdade, o trabalho vai ser elaborado e produzido pelo aluno. O que o orientador vai dar são dicas, é a correção, é o que colocar e o que não colocar. Mas se o aluno não escrever, não elaborar, não pesquisar, o orientador não vai ter como fazer milagre. Então, muitas vezes eu vejo que as pessoas, né, costumam colocar uma carga no orientador como ele é essencial para o trabalho, porque o aluno, né, eu pelo menos que não tinha muita experiência, fiquei um pouco perdida. Mas eu também não podia colocar a carga do meu trabalho, né, nas costas da minha orientadora. Mas ela foi assim, ela me deu muito apoio todas as vezes que eu fiquei perdida, ela assim, me alinhou, falou do que faltava no meu trabalho, me trouxe bibliografias muito importantes para agregar, né, o meu trabalho. As correções dela para mim foram fundamentais, assim. Quando eu achava que estava tudo bom, ela me corrigia, eu falava, nossa, graças a Deus que eu tenho um feedback para poder melhorar, né? Porque às vezes a gente até fica um pouco viciado no trabalho de tantas vezes que a gente lê e escreve a mesma coisa. Eu pelo menos sou uma pessoa que gosto muito do feedback. Então eu também procurei um orientador que me deu esse suporte, né? Então eu acho que tu tem que escolher uma pessoa que você acredite, né? Que também você tenha afinidade, né? Que seja um professor que você goste, que você se sinta à vontade de trabalhar com ele, né? Que não tenha nenhum tipo de receio, porque é, na verdade, a pessoa que mais vai te agregar e te apoiar durante esse percurso, né? Eu vou contar para os nossos estudantes, né, os teus colegas, que a Rosana já foi minha aluna 2 semestres, disciplinas diferentes, ou 3, nem lembro, né? Passou pelas minhas mãos aí, sobreviveu, né, Rosana? Então, mas a Rosana sempre foi uma excelente aluna, teve notas muito altas, então eu acho que isso ajudou ela a ter conseguido uma vaga com a primeira opção de professora que ela indicou, que foi a professora Daniela Lutzky, que é realmente excelente, enfim, como a maioria dos nossos professores, enfim, mas eu sei que ela foi bastante importante na trajetória da Rosana. Independente da professora, pode ser outros professores, mas é muito importante que os alunos percebam que boas notas em todas as disciplinas pode ajudar e determinar a escolha do orientador, né? Conseguir a primeira opção, enfim, do orientador. Né? Que agora tem as três indicações, né? O aluno indica a primeira, segunda, terceira opção, e o critério de desempate é o coeficiente de rendimento. Então, valeu a pena, né, Rosana, sair bem em todas as disciplinas, ter boas notas, né? Porque às vezes quando a gente cai na rotina da faculdade, as pessoas acabam falando, ai, não adianta, o que muda tirar 7, tirar 9, eu vou passar igual. Mas nesse fator do TCC é extremamente decisivo e tu vê que o teu esforço realmente valeu a pena. Além de toda a carga, né, de aprendizado que tu teve das disciplinas, né? Não só o fator nota, mas o fator nota nessa parte da escolha do orientador é muito importante. Mas os três professores que eu indiquei, eu realmente estava muito segura, tanto se eu não tivesse escolhido o primeiro, se eu tivesse caído com o segundo ou com a terceira opção, eu realmente ia estar feliz, sabe? Tranquila com a minha escolha. Então, acho que não depositem toda a confiança ou a responsabilidade sobre uma pessoa. Se eu não ficar com o primeiro, com a minha primeira opção, eu já vou ficar desestabilizada. Porque, nossa, a gente tem professores, assim, eu até
sofri um pouco quando eu pensei em responsabilidade civil, porque tem, né, nomes maravilhosos na PUC quanto a esse tema. Então, não depositem toda essa carga, assim, às vezes mais emocional, né, no professor, porque é difícil não estar em boas mãos. Que bom. E, Rosana, eu queria te pedir, então, para a gente se encaminhar agora para o final, se tu poderia dar algum conselho para os teus colegas, né? Porque tu és colega deles, né? Então, tu está só um semestre na frente, 2 semestres na frente, né? Então, tu está muito próximo de ti toda essa experiência e até mesmo a tensão que eventualmente pode estar envolvida com a elaboração do TCC. Então, eu queria que tu desse alguma palavra de aconselhamento para os teus colegas que vão fazer o TCC em breve. Então, eu acho que a primeira coisa é você estar realmente muito preparado mentalmente, psicologicamente para o momento que tu vai passar. Eu digo que eu acho que o TCC é um dos momentos auge, assim, da faculdade. Então, quando eu ingressei no 8º semestre, que eu me matriculei para a cadeira do TCC, eu realmente entrei focada desde o primeiro dia do semestre. Então, eu já comecei a procurar bibliografia, já esperei, né, a nomeação do orientador, já fui atrás da minha orientadora para conversar. Então, assim, eu estava preparada para que aquele semestre talvez não seria tão fácil, né, em razão que demanda tempo, eu também tinha as outras disciplinas da faculdade, ia ter estágio. Então, eu sabia que eu ia ter que ter um tempo reservado para a elaboração do meu trabalho. Então, assim, nos finais de semana, que eu sabia que eu ia escrever o meu TCC, eu não me programava para nada. Eu dormia muito bem de noite, acordava de manhã, né, preparada para aquilo. Então, assim, o TCC, quando a gente entra, né, para fazer o trabalho, a gente acha que é um bicho de 7 cabeças. Mas, assim, é um trabalho que quando tu termina, tu vê o quão importante e gratificante é passar por essa experiência, sabe? Porque eu acho que é onde é aquele momento que tu tá sozinho, né, sozinho, claro, com a orientação do teu orientador, que tu estiver sozinho e tu fala, meu, agora é a hora de eu mostrar que eu tô realmente na faculdade. Eu, né, tenho que colocar toda a minha energia no trabalho, se dedicar de verdade, porque é uma coisa que tu pode carregar pro teu futuro, né? Tipo, eu tive uma nota super boa, tive vários elogios, tive meu trabalho publicado e eu sou muito, muito feliz por ter conquistado isso. Era uma coisa que eu realmente buscava. Então, assim, sigam firmes. Não é fácil, realmente não é uma coisa fácil. Mas se você realmente se dedicar e você buscar aquilo, não é nada fora do normal. Só sejam extremamente persistentes, focados, não deixem que nada tirem vocês do foco. Se tiver um deslize ou outro, descansa, né? Às vezes a mente fica muito bagunçada. Se preparem. O dia da banca é um dia muito importante. Então, tipo, eu tirei para ter uma boa noite de sono. Eu me alimentei muito bem. Eu tive umas dicas da minha orientadora muito valiosas, que do modo de você se portar, esteja seguro do que você vai apresentar no teu dia. Tanto quanto ao conteúdo, mas também tanto quanto à forma de você se portar, né? Eu digo que o dia da banca é só um na faculdade, nos 5 anos. Então, por favor, não faça nenhuma besteira nesse dia. Acorde bem, coma bem, né? Esteja uma roupa legal, que você se sinta confortável. Eu escolhi, né? Optei por levar os meus pais no dia da minha banca, que eu me senti, né, com essa vontade, tive essa vontade e fiquei também à vontade, né, para apresentar para eles. Uhum. Então, levei o meu pai e a minha mãe no dia da banca, eles ficaram extremamente orgulhosos e eu fiquei muito feliz de ver eles orgulhosos, sabe? Então, vieram para Porto Alegre de Chapecó, então? Meus pais vieram de Chapecó para assistir, né, minha banca lá. Fizeram 500 quilômetros para assistir, então eu realmente queria que eles ficassem orgulhosos. Mas, assim, eu acho que é um momento que... Eu digo que talvez eles não vão ficar nem tão orgulhosos no dia da formatura do que o dia da banca. Porque é uma coisa que você lutou realmente, se dedicou para fazer, né? Então, ver você conseguir apresentar, ver você conseguir ter um lugar de fala, ver você receber elogios, assim, é um momento que tu vê que tudo valeu a pena. Que ótimo. Então tá bom, Rosana, que ótimo poder conversar contigo, ouvir a tua experiência.
né? É ótimo ver vocês chegando nesse momento de conclusão de curso. Fico muito orgulhosa por ter sido tua professora e agradeço muito por esses conselhos que tu pôde compartilhar aqui e dar para os teus colegas. Eu agradeço muito a oportunidade, porque no semestre que eu estava do TCC e até na cadeira de metodologia mesmo, eu buscava muito esses conselhos, sabe? De uma palavra de apoio, de uma tranquilização, porque às vezes a gente tem tanta pressão, né, desse momento, que a gente acaba se perdendo um pouco. Então, eu também me coloco à disposição, se alguém precisar de mim, pode me chamar nas redes sociais ou me mandar um e-mail. Meu nome é Rosana Ans. E vocês precisarem, eu posso estar à disposição para ajudar, nem que seja com uma palavra, né? Nessas horas, para alguém que já passou, já é um alívio. E fiquem firmes que vai dar tudo certo. Isso aí. Tá bom. Rosana, muito obrigada. Um grande abraço para ti. Eu agradeço muito, Prof, a oportunidade. E você é uma ótima professora. Eu vou deixar aqui registrado. Isso Eu estou muito grata por ter passado como tua aluna. Obrigada, Rosana. Isso não foi combinado, tá? Não fui eu que pedi para ela dizer isso. É só a realidade. Obrigada, querida. Tudo de bom para ti. Para ti também, Prof. Um grande beijo. Tchau. Beijo. Tchau.